Muito bem, terceiro e último dia da CS 2024. Eu fiquei impressionadíssimo com esse evento, já estou projetando aqui minha participação. 2025 foi um dia um pouco mais curto, um pouco diferente. Antes de falar disso, eu quero contar o que eu fiz na noite anterior, que eu fui lá na Sphere, né, mais uma vez. Tinha ido em dezembro para ver o show do U2. A Sphere, quando foi lançada, causou muitos compartilhamentos, viralizou e tudo mais. E aí agora eu fui ver um documentário que está sendo transmitido todo dia, né? Quando não tem show, tem várias sessões. Documentário belíssimo, de um impacto visual extraordinário, chamado Postcards from Earth, que é uma espécie de história da Terra, né? Então, como é que a Terra se formou, como é que chegamos onde estamos, a evolução das civilizações. Foi um documentário feito para a esfera, né? Então, quando você entra na esfera, tá lá um formato como se fosse uma tela de cinema normal, né? E aí, de repente, aparece uma imagem, aquilo ocupa todo o campo de visão, é um negócio incrível. Mas por que eu tô fazendo esse comentário? Porque a minha conclusão foi o seguinte: foi muito, muito incrível, mas não foi a pálida lembrança do que foi ver o YouTube. Então, nesse período, eu vi muitas críticas, né, das pessoas falando: a Sphere acaba colocando o ser humano em segundo plano porque o aspecto tecnológico é mais importante. E aí eu posso falar para vocês que deu para comprovar na prática uma coisa que eu sempre acreditei. Na verdade, tecnologia amplifica pessoas incríveis, né, ou amplifica as possibilidades. Se eu tivesse ido só ver o documentário, claro que eu ficaria muito impactado pelas possibilidades todas da Sphere, mas pelo fato de poder ter ido nesse evento aí com o U2, deu pra ver que, sabe, o documentário é só um documentário. Agora, a integração daquilo com a banda, a emoção das pessoas, a interação, é um negócio, o ingrediente ali do ser humano fazendo a coisa, especialmente ao vivo. E outra, documentário está assistindo de uma forma passiva, né? Quando você tá vendo o U2, músicas que significam algo pra você, é um pouco daquela história que os músicos falam, né, que o incrível de um show é que, por exemplo, tem lá 10 mil pessoas, você tá cantando a mesma música e ela se traduz de 10 mil formas diferentes. Então, esse aí é só um comentário que eu acho que vale a pena. Bom, no último dia, grande destaque foi o meu passeio aí de ônibus autônomo, né, e eu acho que isso fala muito sobre as reações das pessoas, né, porque muita gente me mandou mensagem falando: e aí, foi aterrorizante, causou medo, eu não teria coragem, ou eu teria coragem. Cara, foi muito divertido, né, como eu coloquei ali nos stories, foi muito bacana. Depois de pouquíssimo tempo que você passa a confiar nas reações, você vê como é que é a tomada de decisão, você basicamente esquece, né? Você começa a aproveitar mais a paisagem do que ficar pensando se é software que tá comandando aquilo ou não, né? Então foi muito interessante, foi muito bacana, né? Ver as diferentes reações, caminhão entrando na frente do ônibus, o ônibus tendo que passar por carro de polícia e por aí vai. Foi muito legal tudo isso. Outra coisa, eu fui na sessão dos chamados carros voadores, né? Que eu ainda não concordo muito bem com esse tema, com esse nome, né? Porque afinal de contas, muitos são simplesmente grandes drones, né? Mas no caso ali sim havia carros que conseguiam rodar em estradas e aí abrir os ventiladores lá dos drones e voar. Claro que nesse caso eles têm uma certificação muito mais longa pela frente, né? Muito mais difícil, mas várias empresas continuam investindo nisso, então é interessante ver o progresso, e eu tô falando de grandes marcas como Hyundai e tantas outras. Dei mais uma passada no stand da Unitree, né? Aquela fabricante de robôs, para ver a demonstração de um outro modelo, então incrível toda a sessão de robôs. Mas aí o que eu posso falar para você é o seguinte: o destaque foi o passeio dos ônibus autônomos, mas, pra mim, o grande destaque desse último dia foi ter ido no chamado Innovation Awards. Tem tanta coisa, CS é tão massiva, que eles fazem um prêmio antes, né? Então, quer dizer, as empresas submetem os seus lançamentos, existe lá um júri que escolhe, e daí tem os premiados por categoria. Tanto que, assim, em alguns stands, naqueles que são premiados, tem até o troféuzinho lá, as empresas usam isso pra divulgar. E teve uma que eu fiquei, assim, absolutamente boquiaberto, que é uma empresa chamada Air Farm, que criou, basicamente, uma pequena fazenda hidropônica inflável. Então você fala: pô, mas o que tem a ver essa história toda, né? E aí o que acontece é o seguinte: isso se conecta com uma coisa que eu vi no SXSW, né, no ano passado, né, em 23, que foi um chefe, né, que falou do quanto é extremo a extrema necessidade de alimentos nos primeiros dias depois de determinadas catástrofes, por exemplo, catástrofes climáticas ou terremotos, tsunamis e tudo mais. Que todo mundo pensa no resgate das vítimas, nesse aspecto, mas ele falava sobre a incrível dificuldade de você estabelecer cadeias de suprimento para as pessoas comerem, senão elas vão morrer de fome, né? Então ele
mostrou lá os desafios que aconteceram na inundação pelo Katrina em New Orleans e tantas outras crises, né, como aconteceram na Turquia, como aconteceram em vários outros lugares nos últimos anos. E aí o que essa empresa fez é que eles criaram uma estrutura que passa por portas, passa por lugares de difícil acesso. Você em menos de meio-dia consegue inflar aquilo e vira do tamanho de um ônibus mais ou menos, e você rapidamente consegue absorver água da atmosfera, usar essa água para conseguir ter alimentos rapidamente. Então eles obviamente focam em alimentos de rápido crescimento. Eles conseguem economizar 90% da água consumida em relação a fazendas verticais, que é um conceito que alguns apostam que pode ser o futuro para reduzir até o transporte de alimentos em grandes distâncias, né? E eles conseguem fazer isso com muita velocidade, com custo baixo, focando exatamente nessas situações extremas, em locais extremos. Então, ganhou o prêmio de inovação, uma coisa, além de tudo, tremendamente nobre, né? Então, achei incrível, porque não é uma coisa assim, sabe? Não é holograma, inteligência artificial, é uma coisa muito mundana, né? Um conceito ali, um layout de uma fazenda inflável, um processo produtivo. Isso é bonito demais, sabe? Porque tem foco numa coisa que é aplicável, que é imediata, não precisa da chamada ciência de foguete para colocar isso para funcionar, né? Passei também várias sessões ali com eletrônicos para as casas, né? Então, tem coisas assim, eu não sabia que existia, sabe? Então, integrações ali, não só de casas inteligentes, assistentes pessoais, fui lá ver o robô da Samsung, já tinha passado no stand da Samsung, mas fui uma vez mais. Eles estão lançando um robô que ele tem roda nos dois lados e ele tem um projetor, né? Então você consegue, por exemplo, você tá lá tomando café na cozinha, ele te acompanha, você chama ele, e daí você fala, olha, eu tenho que entrar numa chamada. E aí ele tem a câmera, tem o projetor, e ele pega a parede que tá vazia do seu lado e ali vira a tela e você faz a reunião, tá ali onde você tá. Você tá viajando, você pede pra ele ver se tá tudo certo com a casa, se você não esqueceu um dispositivo ligado e tudo mais, então ele vira uma espécie de, como se fosse aquele robô que a Amazon também tentou lançar, que se não tô enganado o nome é Astro, que ele também passeia pela casa, mas enfim, dá pra ver que tem uma certa tendência nesse sentido de robôs com vários dispositivos integrados e que trazem essa mobilidade até mesmo dentro das casas, né? Deu pra ver, também passei lá no Westgate, que é um outro cassino, né? Um outro hotel bastante icônico, né? Onde o Elvis fazia suas residências. Fez lá os seus 672 shows. E lá, enfim, um mundo, né? Daí de periféricos, né? Então, carregador para celular, tela para totem. Ali é mais um mundo, assim, de supply chain eletrônico. Lembra um pouco da própria Canton Fair, lá na China. Também é bastante interessante. Mas, enfim, esses são alguns dos destaques aí desse terceiro dia. Espero que vocês tenham gostado dessa cobertura. E daqui para frente, NRF, vamos falar de varejo direto de Nova York.